Não preciso falar aqui. 8h08 da manhã, tem mais um destaque chegando com o Cláudio Humberto, direto de Brasília. Também assunto importante do dia, né, Cláudio? Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Sônia Blota. Bom dia, Brasil. Bom dia. Olha, aqui ainda Brasília respira o dia tenso que foi ontem, né? Vive esse dia tenso de ontem, com a revelação de um plano um plano criminoso, né, naturalmente, de assassinar o senador da República, Sérgio Moro, né, que foi juiz da Lava Jato, e como ministro da Justiça, autor de portarias ou de medidas que desagradaram o crime organizado, né, o PCC, essa bandidagem toda que ainda existe nos presídios, controlam muitos presídios Brasil afora, né? E eles tiveram essa ousadia de planejar a morte de Sérgio Moro, de sua família, inclusive. Foto da filha do juiz já circulava entre os bandidos, e a Polícia Federal, num trabalho de inteligência admirável, detectou tudo isso, acabou aprofundando investigações e constatando que havia esse plano, e ontem deflagrou uma operação para prender os envolvidos nessa trama. E aí, é claro que, se tratando de Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, e tendo sido ele ameaçado claramente, né, alvo de declarações de ódio do presidente Lula na véspera, isso acabou suscitando, repercutindo fortemente na cena política. Os políticos no Congresso Nacional e em todo o país, né, já comentavam e lamentavam, criticavam aquela declaração do presidente Lula. A gente comentava, inclusive, o episódio aqui, nesta mesma hora, neste mesmo bate-canal, quando chegou a notícia da operação da Polícia Federal de que estamos falando aqui. E aí começou o aproveitamento político generalizado desse episódio, né? Governo e oposição tentaram de todas as maneiras tirar uma casquinha aí política, né, desse episódio envolvendo uma tentativa de assassinar um senador da República. A começar pelo ministro da Justiça. O ministro da Justiça e Segurança Pública, que não consegue se livrar, não consegue consertar o vexame que é o comportamento do governo federal no episódio, no caso dos ataques criminosos no estado do Rio Grande do Norte. Ele então já começou ele próprio cuidar do aproveitamento político dessa situação, e colocando inclusive no tweet, quando foi ele quem divulgou primeiro, né, no tweet que ele publicou, dizendo que a Polícia Federal estava empreendendo essa operação. E a atitude política do ministro foi nem sequer mencionar o nome do Moro. Disse que era para desarticular um plano para matar um senador e um procurador, né? Na verdade, ele se deveria, não sei por que o ministro fez isso, a não ser por razões políticas, né? Talvez por não pretender vitimizar alguém que de fato era vítima, né? O ex-juiz e senador da República. O aproveitamento político do ministro da Justiça em torno desse caso foi se aprofundando, se alastrando. É claro que a repercussão nas redes sociais e também na imprensa da avaliação de que, olha, assim como teve aí está tendo esses bandidos querendo matar o Sérgio Moro, algum maluco pode aparecer, se sentir estimulado pelas palavras de ódio do presidente Lula, e também atentar contra a vida do ex-juiz e de seus familiares. E aí começou aquela guerra de versões, né? Guerra de lacração, guerra de narrativa, como se diz hoje em dia, essa palavra detestável, né? E ontem, por exemplo, o ministro da Articulação Política, em entrevista ao José Luiz da Atena, também mentiu, né? Contou lá a lorota de que o governo, tá vendo aí, ó, o governo protege todo mundo, inclusive da oposição. Isso não tem nada a ver com o governo, né? E eu trago esse assunto novamente aqui para contar alguns bastidores. O primeiro deles é que o ministro da Justiça tomou conhecimento da operação da Polícia Federal de manhã cedo, um pouco antes de a própria Polícia Federal tornar pública a operação para prender os criminosos que pretendiam matar Sérgio Moro. O governante nenhum tem controle sobre operações da Polícia Federal. Quem mandou prender esses bandidos não foi o governo, foi a Justiça. É assim que funciona. A polícia e o Ministério Público
investigam e com a descrição e os segredos que um caso como esse requer, solicita autorização judicial para prender os bandidos. Foi exatamente o que aconteceu. O ministro da Justiça é hierarquicamente superior à Polícia Federal, mas não tem informação privilegiada de modo algum, nem este atual, nem nenhum outro. Sempre foi assim. Os governantes é que tentam se apropriar, digamos assim, das instituições, né? E, em geral, frequentemente, ou na maior parte das vezes, para utilizá-las na perseguição aos seus adversários. Foi assim nos primeiros governos Lula, né? Quando usou a Polícia Federal e outras instituições da República para perseguir adversários, né? Isso, inclusive, resultou num livro que está aqui na minha estante, um livro de Romeu Tuma Júnior, chamado Assassinato de Reputações, com a autoridade de ter sido, na ocasião, naquela época, secretário nacional de Justiça do governo Lula. E havia mesmo esse projeto, esse programa em curso, né? Mas é assim, sempre foi assim. O Bolsonaro, por exemplo, brigou com o mesmo Sérgio Moro porque ele queria indicar o diretor da Polícia Federal e o Moro achava que quem deveria fazer essa escolha era ele próprio, como ministro da Justiça. Enfim, teve ali aquela briga. Isso foi, inclusive, classificado como tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal, etc. e tal, como na verdade ele estava querendo exercer o poder de ter alguém da Polícia Federal da sua confiança, tanto quanto o presidente Lula fez agora, nomeando o chefe lá da segurança dele na campanha presidencial para ser o diretor da Polícia Federal. Mas, ainda que seja alguém da confiança do presidente, ele é, sobretudo, o chefe de uma instituição de Estado, do Estado brasileiro, que não fica a serviço de joguetes políticos. Portanto, o aproveitamento político que se verificou ontem foi de ambos os lados, né? A oposição tentando de alguma maneira ligar a declaração de ódio do presidente Lula na véspera, dizendo que queria ferrar, ele usou outra expressão que a gente não vai repetir aqui, né? Queria ferrar com o Moro, e que estava ali para se vingar, né? Se vingar dessa gente, das pessoas que o levaram à prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Teve esse lado aí dos opositores do atual governo tentando fazer ligações entre o episódio do ameaça do Moro, e teve do lado do governo também essa história de tentar assumir a paternidade da iniciativa que foi da Polícia Federal, do Ministério Público do Estado de São Paulo, mas foi uma decisão, sobretudo, da Justiça brasileira de mandar prender esses bandidos.